Agora partiu. Muito bem. Então, obrigado. Então, agora de novo a imagem. Agora, uma resistência fundamental. Eu expliquei estas duas resistências profundas, uma raiz, né? Entschuldigung, perdão. Oh my gosh. Não sei se isso qua. Estão vendo? Não, não estou vendo nada não, acho. O que è successo qua? Scusatemi un momento. Normal. Finestra. Dove è andato? Perdão. Um segundo. Tá aqui. Tenho que abrir de novo a imagem. Vamos conseguir. Tá aqui a imagem. Tá. Ok. Agora abri a imagem. Agora estou partilhando a imagem. Ok. Vamos conseguir. Ok. Tá vendo a imagem? Sim? Ok? Tá vendo a imagem? Sim. Então, agora, últimos passos, uma raiz fundamental. A raiz fundamental, uma raiz fundamental, vamos, na verdade, aprofundar, né? Ok, aqui tem um outro exercício, claro, para procurar recordar o momento em que te amaste. Isso é um exercício. Agora não vamos fazer, mas pode fazer, vou deixar esta folha, pode seguir. Ok, aqui tem exemplos de reações, vergonha, medo, dessa pergunta, amar a si mesmo, medo, né? E lá dentro pode entrar, através do medo, em percepções profundas, né? Que são mais profundas do que se você simplesmente responde, sim, o que significa, você é capaz de se amar, sim. Entendem? Isso é parte do nosso percurso. Os sentimentos a gente a gente tem visto a experiência dos discípulos de Emaús, né? Quando Jesus faz a pergunta, eles param com o rosto triste, né? E depois contam. Um pouco essa integração de sentimentos e pensamentos, claro, no contextos corretos e para analisar. Então, vocês entendem que, como a gente parou um momento, eu senti fastidio dentro, tinha convicções que ainda agem. É normal, isso vai ser a vida toda. Às vezes a gente está mais em paz, a gente tem medo, né? Pergunta, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem vergonha, então às vezes a gente terá simplesmente que fugir desta pergunta. Então, uma raiz é um exercício, pode pensar a momentos em que se amaste, e nestes momentos você tinha estas, acho, 3 atitudes. Agora, a raiz e as 3 atitudes concretas do amor de si. A raiz, a raiz não pacificada, vou definir assim. É claro, uma proposta, depois vocês podem elaborar. A gente não se ama, normalmente, não consegue se amar, porque a gente, no profundo, não crê que é verdadeiramente uma maravilha. Isso vai ser o tema da próxima vez, vamos aprofundar, e também do capítulo sobre a identidade. Você é ok, você é verdadeiramente uma maravilha. Se a gente sabe, pero no profundo, a gente tem algumas resistências para se acolher como uma maravilha. E vamos ver algumas resistências, em particular as duas fundamentais. Agora, não é o tema se amar, egoísmo, o tema agora é uma raiz das dificuldades em se amar, porque a gente não consegue se dizer sou uma maravilha. E normalmente tem 2 vivências fundamentais que nos bloqueiam. O sentido de culpabilidade maligno, né? Eu, a maravilha, o que fiz, o que faço, e a vergonha. A vergonha não é ligada, não é conectada, pode-se dizer ligada a coisas que a gente fez moralmente. A vergonha é ligada a um ideal de sim que não se realizou.
Isso vamos explorar proximamente, né? Agora me interessa uma raiz, pelo menos para mim, fundamental. A gente não consegue se dizer, uau, eu sou uma maravilha. Porque se a gente verdadeiramente conseguisse acolher a própria maravilha, a gente, pelo menos, se tornaria mais fácil de se amar. Sou uma maravilha precisa amor. Ou não, uma maravilha. Não é automático, pero pelo menos mais fácil. Uma maravilha precisa de amor. Uma flor precisa de cuidado. Ah, queridos filhos, né? Tratem a paz como uma flor que precisa de cuidado. Pero se você não interioriza que você é verdadeiramente uma flor maravilhosa, não um pouco maravilhosa, isso é outra resistência, né? Maravilhosa. Então, as atitudes do amor. O amor de si é uma atitude, né? Então, para explorar, aprofundar, eu preciso somente agora de... Posso continuar 2 minutos? Eu preciso de 2 minutos. O convite é meditar a parábola do samaritano. Oh, meu Deus, já 9 horas, meu Deus, eu esqueci, perdão. Então, nessa perspectiva, mas isso vamos aprofundar a próxima vez. Então, atitudes de amor de sim. A gente se ama quando? A gente se percebe. Perceber. O samaritano vê o homem, né, que precisa perceber que é o contrário de negar a si mesmo. A gente se ama quando se acolhe, que é o contrário de se rejeitar. A gente se ama quando cuida de si, que é o contrário de se abandonar. Essas são as atitudes de amor de si, que vamos explorar a próxima vez, ok? E vocês entendem que nessa atitude uma pergunta é fundamental e Deus quer te iluminar. O que significa hoje, concretamente, cuidar, acolher, reconhecer. E claro que quando você entra nessa perspectiva, isso vamos ver a próxima vez, vocês vão entender o bem de que você precisa, se amar, e também, em outras situações, o bem que você pode sacrificar para entrar numa perspectiva de doação. Isso vamos ver. Pero se na perspectiva da doação não tem a integração do amor de si, você está perdendo o amor todo. A doação é distorcida e você está simplesmente como se diz em português, bruxando. Ok. Isso vamos ver a próxima vez. Pero a pergunta e o exercício, né? As atitudes do amor concretas, medite a parábola do bom samaritano aplicada a si mesmo. O que faz o bom samaritano? O bom samaritano vê, reconhece, se perceber, se sentir, acolhe e cuida. Isso é amor de si. O contrário de amor de si é negar, rejeitar, que é o contrário de acolher, e descuidar, negligenciar, que é o contrário de cuidar. É claro que tudo isso é possível porque você é uma maravilha, que não significa que não tem fraquezas, feridas, você tem tudo, mas fica uma maravilha, é uma maravilha que precisa de acolhida e de cuidado. Então, a pergunta se torna a pergunta do discernimento. Qual é o bem do que preciso hoje? Que Deus quer me doar também através do amor de mim. Integrar essa pergunta é bem importante. E vocês vão ver que se você integra essa pergunta, vocês vão também discernir, claro, quando a gente pode sacrificar coisas, que é o contrário de um amor, que é o sacrifício como se diz, do sacrifício do próprio valor como pessoa. Isso vamos aprofundar, ok? É claro, a proposta de exercício, né? Você pode guardar essas atitudes, lendo o Bom Samaritano aplicado a você mesmo, e se fazer essa pergunta, qual é o bem do que tenho que cuidar, que Deus acha que quer que cuide para me amar hoje? Libertar essa pergunta vai abrir horizontes de amor enormes. Se Jesus não se tivesse amado, não tivesse podido, se diz em português, mas nem se doar também na cruz. É impossível. Jesus não é um suicida, uma pessoa que se suicidou ou que se descuidou. Jesus se amou todo o tempo. Enquanto se doava, se amava.
no descanso, com as amizades, contemplando a natureza, na oração. Então, integrar o amor de si. Isso é possível se você integra sempre mais a contemplação da maravilha do que é. Pero isso vamos aprofundar nos próximos módulos, as relações, mas vamos partir daqui, dessas atitudes e identidade. A identidade vai nos ajudar sempre mais para entender em que sentido a gente pode integrar a maravilha que é. Amém. Perdão, não ia orar um pouco mais tarde, perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e no ciclo dos séculos. Amém. Tchau, tchau, tchau. Amém. Até a próxima. Tchau, Padre. Obrigada. Tchau, Tchau. obrigada. Obrigada, padre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.